Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da HackerSec, o HackerCast. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o CEO da HackerSec. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é André Silva, eu sou diretor de operações aqui na HackerSec e hoje nós estamos recebendo um convidado especial, ele que é pesquisador e escritor de cibersegurança, Gustavo Abu. Boa tarde, senhores. Gustavo Abu, estou aqui para mais um bate-papo aqui do pessoal do HackerCast. É isso aí. Bom, vamos começar então com um bate-papo, né, André? O Abu, conta um pouquinho mais aí, como que você começou na área, quantos anos você tinha, por que você teve interesse de entrar na área aí de cibersegurança? Claro que na época nem era cibersegurança, né? Como que foi? Conta um pouco essa história. Positivo, já entregou a minha idade, hein? Não, você tem tempo já, assim, vou tentar fazer o mais breve possível, mas basicamente eu comecei, digamos assim, em tecnologia em 1994, vai. Muitos aqui talvez não tenham nem nascido. Mas aí eu montei a antena, né, para a Copa de 94 com meu pai em casa, na parte de telecomunicação, e dali eu trabalhei com telecom, e, né, dali para frente, 2001 era meio que sócio de uma empresa que a gente desenvolvia receptores de satélite, moduladores, demoduladores, tudo isso que está envolvido nessa parte de telecom. E mais ou menos nessa época que eu comecei a ter interesse na parte de segurança, porque aí eu cuidava da parte de rede da empresa, que eu era sócio incluso. Quantos anos você tinha aí, Abu? Nessa época, 18 anos, Não por aí, vão. 19 talvez, uma coisa assim. E ali que eu comecei a sentir a necessidade de aprender sobre essas coisas, que a gente na época você ia numa banca, tinha as revistinhas, aí vinha as revistas tipo, como você ser hacker, não sei o quê, e aí tinha uns CDs com aquele monte de vírus lá, e você falava, quero saber como é que funciona esse troço, como é que eu faço besteira em casa, né? Aí você botava em casa, infectava seu computador inteiro, aí você não sabia o que acontecia, começava a abrir um monte de tela, você fala, cara, isso é meio que aprendendo ali, né? Sim. E aí o interesse foi nisso, aí dali pra frente eu continuei trabalhando com telecom, mas sempre no viés de segurança. Comecei a me interessar mais com segurança, comecei a me envolver mais, estudar mais. A parte de programação também, lá em 2001, por aí, 2001. Aí comecei também a estudar, tinha um livro na época de C++, assim, C++, que era um livro desse tamanho cinza, com a capa cinza. Era aquele do Dennis Ritchie? Eu acho que era, eu não lembro direito qual que era o nome, mas ele era uma capa cinza, assim, era gigante. Aí, na época a gente trabalhava também na Santa Efigênia, meu tio tinha loja lá, a gente vendia eletroeletrônico lá, depois a gente começou a vender computadores também, né? Uhum. E aí também foi ali que eu desenvolvi mais ainda. Isso eu tô falando 97, né? 97, 98. E aí a gente começou a comprar computadores, né? Então, assim, acabei que, tipo, todo dia instalar drive. Aí comecei a me envolver mais com essa parte de redes, etc. E aí eu queria aprender programação, porque eu sabia, e aí, como é que faz isso? Porque na época, assim, é muito comum, né? Você usar C, Assembly, essas coisas. Era muito mais atual do que você usar, tipo, Python, ou então qualquer outra linguagem, Java. Isso não era Não muito tinha nem comum. como falar de pentest, Era nem... muito Delphi, era outras linguagens. Era programação que estavam no mesmo. hype, Era mais raiz, assim. Sim. E como a gente não tinha parâmetro para poder saber o que era melhor, o que pior, tipo, o que era baixo nível, alto nível, a gente meio que aprendia o que estava ali. Mas enfim, aí foi isso, tá? Dali pra cá, assim, resumindo, aí eu acabei começando a trabalhar mais com isso, larguei completamente, acho que 2007, se eu não me engano. Aí eu comecei a trabalhar numa fábrica de software, e aí não trabalhei mais com telecom. Foi programando então, Abu, que você entrou na área? Foi na área de programação Não, estudei assim? programação, não, trabalhei com programação pra mim, né? Uhum. Desenvolvi as coisas Pra aprender mim, mesmo, pra me fuçar ali, pra aprender. Nunca fui desenvolvedor numa empresa, assim. Uhum. Trabalhei como programador, nunca. Sim. Mesmo nessa fábrica de software que tinha tudo para poder aprender. Incluso nessa época, eu até estudei lá C#, porque era a linguagem que a gente trabalhava lá na época, né? Uhum. .NET, etc. E eu até estudei, só que eu parei em funções e nunca mais li aquele troço. Era uma bíblia, assim, meu primo era programador lá, ele falou, cara, estuda esse livro aqui. Aí eu comprei uma capa vermelha, assim, que tinha um carinha lá na capa, assim. Eu comecei a estudar, assim, virava à noite, porque naquela época tinha essa coisa do pulso de internet, né? Era muito... Que era mais barato Era mais de barato, noite. né? Então, quer dizer, até antes disso, mas eu lembro que na casa do meu pai eu ficava, tipo, eu chegava 10 horas da noite, que você pegava um pulso, aí pegava o livro, pegava o computador do meu pai e ficava lá lendo o livro e treinando. E virava à noite. Aí chegava às 6 da manhã, meu pai acordava, tomava café, eu tava indo dormir. E eu fiquei assim por meses, estudando
C Sharp, porque era uma oportunidade de trabalhar lá dentro Aí da você tá empresa. falando de conexão de escada, né? Então, você tá falando aí, era conexão de escada a internet ainda nessa época ou não? Ou já era banda larga? Cara, era de escada, sim, ainda, É. ainda tinha de escada. Sim, tinha, obviamente, tinha isso, a Speed, por exemplo, aqui em São Paulo, Sim. tinha lá desde a época da Santa Efigênia. É. Mas digo que na casa do meu pai, tô referenciando a casa do meu pai nessa época, mais ou menos. Que Uhum. ela era de escada. Pobre é uma desgraça. Mas, enfim, aí tinha essas partes também que eu fiz, mas assim, Aonde foi a curva ali pra cibersegurança mesmo? Qual foi o mais ou momento? foi 2009 ali, que aí eu só trabalhei com isso. Não trabalhei mais com nada, tipo, além disso. Tipo, Uhum. no telecomunicação não fiz mais nada disso, não trabalhei com nada com isso. Trabalhei também muito tempo com essa parte de. Bom, trabalhei com meu pai uma parte também do tempo de manutenção de condomínio. Então, todas essas coisas de alarme, câmera, tudo isso eu conheço, né? Já trabalhei muitos anos com isso. Né? Câmeras de segurança, então toda essa parte que o pessoal usa para engenharia social. Se eu olhar para uma câmera, eu já sei se aquela ali é uma lente tal, qual o ângulo que ela pega. Então, muitos anos fazendo isso, você acaba aprendendo, né? Então, acaba que no final eu acabei usando essa expertise também para a parte de engenharia social, que era a parte de segurança. Então, acabou que uma coisa levou a outra. E você comentou, né, de 2009 para cá, que você trabalha com segurança desde essa época, né? Especificamente, né? Especificamente, né? E aquela época, né? Até mesmo porque a gente tem muita gente que acompanha o podcast, né? Que entrou na área mais recente, tudo mais, né? Como que eram os processos de segurança naquela época? Ixi, cara, é bem, como é que eu posso dizer? Era bem A gente mais não tem. era bem arcaico, né? Porque pensa assim, hoje a gente tem uma pluralidade de coisas muito grande, né? Digamos assim. Tipo, você tem acesso a qualquer coisa hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, né? A gente vai fazer 2 anos já que a gente já tem, digamos assim, né? Uma IA que é acessível a qualquer pessoa. A gente nunca teve isso. Sempre existiu IA, óbvio. Desde que a gente era pequenininho já existia IA. Só que ninguém nunca falou sobre isso. A gente não tinha acesso a isso, né? A gente não sabia que existia. Então, assim, se você for fazer um paralelo entre, sei lá, 10 anos atrás, 2014, por exemplo, e hoje, que não é nem muito distante, mas assim, sei lá, técnicas que você usava de buffer overflow, hoje já não é tão comum. É mais difícil você explorar isso hoje, porque tem várias proteções, os softwares já saem, hoje já tem linguagens aí, o Rust, por exemplo, já é uma linguagem que já nem permite que você crie uma função vulnerável. Então, assim, já tem umas coisas que ajudam. E aí, obviamente, né, se você aliar isso aí, os processos lá atrás, era tudo meio capenga, isso era tudo difícil, né, tudo engessado, sabe? Hoje não, hoje em dia é muito mais fácil, né? Mesmo que você, obviamente, já 10 anos atrás, você já tinha lá um Google, você podia dar qualquer googada lá, digamos assim. Mas ainda assim é difícil achar algumas coisas. Na verdade, sempre foi assim, né? Desde que eu lembro da época que eu comecei a navegar pela primeira vez, o que eu sempre percebi assim, cara, se você souber pesquisar, você acha. Se você não souber, você vai ficar capengando ali, você não vai achar a informação. Ela tá lá, só que você precisa achar. Assim como você faz uma busca aqui, ou você vai pedir web, sei lá, desce um nível ali e vai tentar achar uma outra coisa. Talvez vai buscar uma coisa que você queira achar, mas vai achar outra, que você nem queria achar, vai ver uma coisa que a gente sabe que lá tem tráfico de drogas, de crianças, tudo isso. Então, É. às vezes, você cai num site, você não quer ver, aparece. Mas a curiosidade te leva a isso. Pra nós ainda que somos aí dessa época que não tinha o chat GPT, né? A gente sabe nada. que Era sem a curiosidade Sim. não ia aprender, né? Cara, Não é ia muito aprender. mais difícil. Você tinha que meio que quebrar pedra, pensa. Há 20 anos atrás, você tinha que. Pra você aprender uma coisa, você pegava um livro. Você não estava É. na internet. Você não perguntava pro chat GPT, como é que faz uma função tal? Hoje é muito mais fácil. Entende? Claro que a gente sabe, a gente é profissional da área. A inteligência artificial ajuda muito. Só que ela não faz milagre. Até porque, assim, existe também aquela coisa da inteligência artificial, né? As pessoas confundem muito isso. Por exemplo, se você falar assim, realmente ela é uma inteligência, ela pensa. Se você entender que tipo um modelo desse nada mais é que um modelo matemático, ele precisa do quê? De input. Precisa ensinar ele. Se você ensinou para ele que 1 mais 1 é igual a 3, ele vai entender que é 3. Ele não tem uma inteligência dizendo assim, 1 mais 1 é igual a 2. Você precisou imputar um dado para ele dizendo que 1 mais 1, em algum momento alguém falou para ele que 1 mais 1 é igual a 2. Aí ele sabe que é 2. Aí você fala assim, tá, qual que é a raiz quadrada da batata, da banana, sei lá. Não existe, certo? Ele vai falar o quê? É 3. Como é que você sabe que é 3? Não existe. Se ela fosse inteligente,
ele vai falar assim, não, raiz quadrada da banana não existe, irmão. Isso é inteligência. Isso não é um modelo matemático que alguém ensinou. Então, se você falar a raiz quadrada da banana é 3,14, é pi, ela vai te responder que alguém vai te perguntar isso na manhã, e ela vai te responder isso. Então, assim, tem que ter essa diferença, assim, as pessoas têm que entender que inteligência, um modelo é um modelo, que você vai lá dar o input nele e ensina ele. Se você treina o modelo, que a maioria dos modelos hoje é assim, você treina, né? Então o cara Sim. bota lá na meta, por exemplo, tudo que você posta lá, o cara já sabe o seu perfil. Sim. Então é muito essa coisa da aprendizagem. E é claro, se ela vai automaticamente, digamos assim, ela vai aprendendo por si só, porque o modelo ele é feito para isso. Sim. Mas, de novo, ela não é um cérebro ali virtual que pensa por coisas aleatórias que ela nunca teve essa informação antes. A gente, por exemplo, a gente já tem a capacidade cognitiva de entender assim, o cara te fazer uma pergunta que você nunca imaginou, sei lá, como você não é médico, mas se eu te perguntar como você faria uma cirurgia, qual procedimento você faria, você não vai saber como fazer, mas você tem que ter um raciocínio lógico para fazer isso. Agora, se nunca ninguém te ensinou isso, tipo, aí vai ficar uma coisa hipotética, tipo, Sim. como é que eu faria isso? Mas se alguém te explicou como é que é o procedimento alguma vez, tu vai lembrar disso, nada mais é que a mesma coisa. Só que assim, o que eu quero dizer? A diferença é que é muito rápido, né, pra gente hoje em dia, os processos, como vocês Sim. falaram. Antigamente a gente era muito mais custoso, né? Tudo que a Sim. gente tinha que fazer era custo, tempo, recurso, o computador que não era bom. Hoje, cara, a gente... O que eu falo, Abu, é que a gente tá Prático, vivendo com essa chegada aí de fato de uma inteligência artificial, ainda mais essas generativas, nós estamos vivendo um momento onde ele é mais disruptivo do que o momento da chegada da internet. É só você ver assim a evolução que a IA está tendo nos últimos, sei lá, meses, Sim, nem anos, perfeito. né? Então assim é muito surreal como isso tá acontecendo, né? Cara, realmente, você tem toda a razão, assim, acelerou muito o processo, né? Pensa. Cara, foi um boom, pensa, vai fazer 2 anos que o ChatGPT apareceu no mundo. E assim, pensa, é uma coisa acessível para qualquer pessoa. Meu filho pode usar isso hoje, né? Meu filho tem 9 anos, ele pode usar isso hoje se ele quiser. Qual que é a probabilidade de eu com 9 anos fazer isso? Eu não tinha nem internet na minha época, com 9 anos. Não sabia nem o que era isso aí um dia. Você imagina, hoje meu filho, se tiver uma dúvida, ele pergunta pro ChatGPT ou qualquer outro modelo que seja acessível. O pessoal fala, a IA tá aí para substituir muitas pessoas, para até sistemas de segurança ficarem 100% seguros, mas a gente não pode esquecer um detalhe, né? O cybercrime também utiliza a IA, né? Então fica essa guerra aí. Exatamente, é isso. Boa ponderação. Se a gente pensar assim, a gente é profissional de segurança. No fundo, a gente né, vocês aí são especialistas nessa parte de fazer tanta parte ofensiva, que é testar as empresas, antes que, obviamente, que os atores, digamos assim, atores maliciosos, criminosos, façam o que vocês estão fazendo para poder proteger de forma preventiva a empresa. Agora, a mesma forma que a gente usa, alguém também usa. Será que é aberto? Se é um modelo aberto, por que a gente seria unânime em simplesmente a gente usar como profissional e o criminoso não? Ele está usando também. Então, assim, é uma corrida contra o tempo. Quem pensar, quem formular melhor aquilo ali. Só que assim, interessante, esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, cara, você acredita que eu perguntando pro ChatGPT, ele me deu, como é que eu posso dizer? Como se fosse IOCs, assim, né? Índices de comprometimento, através da própria IA. Ela perguntou sobre um caso de um cliente e ela meio que deu vários insights para ele, de inteligência, de threat intelligence, né? E aí pegou aquilo e falou, cara, realmente, tipo, fazia sentido. Eu falei, cara, olha o nível que a gente está chegando. Sim. Uma inteligência que tem, né? Você pega uma empresa, ou um órgão, um setor, alguma coisa, e você faz ali uns questionamentos. É que depende do questionamento, né? Sim. A forma como você imputa o dado ali. E hoje ainda mais que ele tá mais restritiva, né? Sim, então, aí que tá, né? O modelo é aberto, OpenAI, né? Sim. Do Ou era pra ser, né? Era pra ser. A gente sabe ali que teve rumores no início, dizendo que não, é privado, não sei o que e tal. No fundo, assim, quem que vai confiar nisso? Quem garante que aquilo lá é fechado e não sai? Igual um blockchain. Blockchain tem várias falhas. E aí, um contrato de blockchain, você vai lá ver, não, mas é super segura, blockchain, não. Cara, mas tem várias falhas. A gente cansou de ver aí, né? Um monte de invasão aí, um monte de bug acontecendo. Sim. Então, assim, não é diferente. É um modelo que alguém criou
E, obviamente, como todo programador, a gente sabe que, irmão, impossível você pensar em todas as possibilidades de falha e corrigir elas. Não tem como, isso é Sim. impossível. Não, nos primeiros Nem meses, IA. o ChatGPT estava desenvolvendo um ransomware que bypassava vários tipos de proteções. Eles tiveram que fazer medidas para que Exato. isso Boa não lembrança, ocorresse, né? Você lembra? Boa lembrança, É, exato. Quando, eu não sei se você também acompanhou, mas logo quando o ChatGPT foi disponibilizado, vários pesquisadores estavam trazendo conteúdos ali no próprio LinkedIn, passando para o ChatGPT gerar shellcode runner, Tudo. analisar alguns samples, algumas coisas nesse sentido, né? Só que naquela época você não tinha essa liberdade de recurso para imputar imagem, né, arquivo e tudo mais, então você tinha que imputar em formato de texto, né, para ter os insights em relação a isso, mas o pessoal estava dando ali vários bypass ali, né, em questão ali das proteções da IA, né, e hoje eu já vi algumas pesquisas que, por exemplo, o pessoal vai lá, faz o código, aí envia para o chat GPT, aí ele fala que viola ali as diretrizes e tudo Sim. mais, aí a pessoa vai lá e fala, então, mas eu estou fazendo uma pesquisa controlada para o campo da cibersegurança, essa pesquisa vai ser divulgada, vai ajudar várias empresas e tudo mais, e aí dependendo Do como você fala. da forma que É. você envia, né, às vezes não vai resolver ali o que você está Primeiro buscando, mas momento, vai te dar um insight O de ChatGPT ele até como entende resolver. ainda. Agora o Gemini é difícil, ele não retorna nada do que você pede, né? Ali tá complicado. Ô, Abu, conta pra nós um pouco mais, o que você tá achando aí, né? Falando já de IA, de você que tá mais aí familiarizado com essa parte de detecção de ameaças, como que você tá achando essa chegada, essa evolução da IA nos últimos meses, quando nós falamos no quesito de detecção de ameaças, né? Como que você tá vendo isso? Você vê que ainda tem que ter especialistas ali validando o que ela está fazendo? Como que você tá vendo esse cenário? Boa pergunta. Bom, assim, ó, eu convivo todo dia com isso, né? Então, assim, eu consigo ver, assim, como é que é o cenário de uma empresa, por exemplo, basicamente a minha função lá hoje em dia, né, na empresa que eu trabalho. Assim, a IA, que obviamente está trabalhando sempre com machine learning ali junto, né? É um casalzinho que trabalha sempre junto ali. E assim, cara, uma parte o que você falou é correto, tipo, ela não faz o trabalho sozinho, porque precisa ainda vai precisar por um bom tempo de um analista humano para ver, porque assim, ela pode te dar vários insights. Ela pode até inclusive tomar decisão por você, ou você pode inclusive falar assim, eu quero que você tome essa decisão. Você pode interferir ali ou, né, modificar como ela vai tomar a decisão final, que seria bloquear ou fazer algum tipo de intervenção ali no fluxo, por exemplo, do ataque ou, sei lá, de alguma coisa. Só que, assim, o que eu vejo é, assim, os insights que ela traz, se a gente for comparar humanamente falando, é muito melhor. Isso aí é sem dúvida, porque, assim, o tempo gasto, que a gente sempre faz cálculo custo, né? Sim. O tempo é sempre um custo muito grande. Então, assim, na detecção de ameaça e resposta, se a gente entrar para esse viés, cara, é muito mais rápido. Porque a quantidade de dados que ela correlaciona. Então, por exemplo, sei lá, o cara. Pegar um exemplo recente, por exemplo. Eu estava no cliente, por exemplo, aí eu falei para ele assim, cara, vamos fazer vamos ver como é que funciona, tipo um threat hunting aqui, ó. Você tem uma massa de dados aqui, certo? Estou vendo todo o seu fluxo aqui, de rede, por exemplo. Então, se passou, sei lá, um payload aqui, sei lá, alguma coisa que passou aqui, um tráfego malicioso, alguma comunicação, ou uma tentativa de exfiltração, sei lá. Como que você acha esse troço aqui dentro dessa massa de dados? É só você olhar assim, tem um monte de 0 e 1 aqui. Como é que você acha esse troço aqui? Aí você fala assim, vamos pensar fora da caixa? Vamos fazer uma coisa que vocês não... Tenho certeza que vocês não estão acostumados com isso. Você vê que eu até meio que eu falei, pô, será que eles nunca mexeram com isso? Eu falei assim, comunicação por DNS, ela não passa na porta 53? Passa. O DP? O DP. E se for TCP ou mesmo o DP na porta 525? Mas não pode, né? Aí eu falei, testa aí, faz o seguinte, faz uma pesquisa por todas as comunicações DNS, diferente da porta 53, o DP ou o TCP. Bota aí. Apareceu um monte de outras portas, 17, sei lá, um monte de porta lá. Aí o cara falou assim, mas como assim? Eu falei, pois é.
O protocolo assim, ele se nega, ele não permite que você não faça só fora da 53. Ele permite. O problema é que você não vê isso. O problema é que você não está pensando fora da caixinha. O cara lá que está fazendo isso está pensando. Porque ele sabe que você só vai olhar para um lado. E você não vai estar olhando para o outro lado. Mas se você, por exemplo, fazer um teste no chat GPT, por exemplo, pergunta para ele assim, quais as possíveis portas que eu poderia usar para um DNS, diferente da 53, por exemplo. Faz um teste para você ver se ela queria falar. Ou seja, tô dando um exemplo assim, irrisório, mas assim, é irrisório, mas no fundo você quer filtrar um dado, você faz aí uma filtração pelo DNS e ninguém vai ver. Porque vai achar simplesmente que é uma consulta no Google da vida, sei lá. Então assim, detectar isso, a IA, ela te dá insights. Dificilmente ela vai falar assim, cara, ó, a menos que obviamente você programe ela para fazer assim, ó, tudo que for diferente da 53 eu quero que você apareça. Tudo que tiver, faz uma query lá, faz um regex lá e fala, ó, tudo que tiver isso, acessado, esses dados, eu quero que você me traga. Mas sempre pensando fora da caixinha. Porque dentro da caixinha também tem várias coisas. Mas fora da caixinha, ela não vai pensar nisso. A menos que você vá lá e input esse dado. Então, Sim. assim, fazer essa parte de detecção de ameaças não é fácil. Aí ajuda, mas como eu falei, como o André falou bem, ainda vai precisar por um bom tempo, tá? Meu ver. Quanto tempo você acha, se você falar em anos aí? Depende muito. Isso aí depende do talento de cada um, a expertise de cada um. E diga-se de passagem, by the way aqui, né? Cada vez que eu vejo, eu lido todo dia com várias empresas, com várias equipes de segurança. Obviamente que eu não vou chegar aqui e falar, vou pontuar uma ou outra, apontar o dedo para nenhuma delas. Mas assim, minha visão no geral é que a gente está muito longe ainda. Assim, a esperança é que a IA faça o nosso trabalho, porque se depender do humano, tá difícil. Porque, cara, eu vejo que é falta de capacitação, a falta de, tipo, de estudo mesmo, assim, não sabe o que tá fazendo. Me perguntaram no último HackerSec Conference assim, Abu. Me perguntaram assim, como que era a pergunta? Você acha que a IA vai substituir os experts em cibersegurança? Aí eu peguei e falei assim, acho que não, vai ser muito pelo contrário, né? Vai substituir os iniciantes. Certeza. Porque os experts, que nem você falou, ainda está longe de serem substituídos porque eles podem validar. E tem outro ponto também. Você trabalha numa empresa que tem uma solução muito robusta. Porém, tem várias empresas que não têm uma solução robusta como a que você lida. Uhum. E entregam muitos falsos positivos. Sim, perfeito. Como que você vê essa situação dos falsos positivos no cenário de hoje? Porque, assim, uma coisa que eu sempre estou discutindo aqui com o André, com os nossos clientes também, é que eles contratam uma solução e às vezes eles ficam perdendo muito tempo em tentar entender os falsos positivos que às vezes, de fato, são irrelevantes na maioria das vezes. Como que você vê isso em um cenário, numa solução robusta e também em soluções mais simples? Como que você vê esse cenário? Bom, o que eu vejo no dia a dia, assim, falso positivo, todas as soluções vão ter. Isso aí é inerente da própria solução. Sempre vai existir isso. Por quê? Porque pensa, de novo, a gente está falando sobre AI e Machine Learning. Legal, ela vai olhar todos os dados da sua empresa e vai tentar identificar assim, isso aqui pode ser, de fato, um processo malicioso. No fundo, é um processo que é normal para vocês. Mas o que eu sempre falo ao pessoal assim, eu falo, cara, quando você vê lá vários alertas, por exemplo, de vários ataques, cada um com a sua classificação de risco, etc. E aí você vai ver, é o Nessus que o cara estava rodando o Nessus. Um exemplo. Aí você fala, pô, legal. Como que eu faço para não ver mais esses falsos positivos, já que eles são provenientes do meu Nessus? Como que eu faço isso? Beleza, você vai lá e cria uma regra de exceção. Mas o que eu sempre falo para eles assim, eu falo assim, cara, para eles que eu falo, para as equipes, né, de segurança do cliente, eu falo, pensa assim, eu posso fazer isso, beleza, vai diminuir, vai tirar a poluição do que você tá vendo ali, que é, digamos assim, um falso positivo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é um falso positivo, ou uma coisa que seria esperada ou legítima, digamos assim. E aí você vai fazer o seguinte, beleza, vou criar uma regra de exceção para esses caras. Para tudo que o Nessus fizer, para essas máquinas, etc., você não quero que você veja na minha solução aqui que vai alertar. Beleza, eu vou tirar esses alertas, e o que provavelmente vai sobrar é o que de fato deveria ser tratado ou crítico, digamos assim. Só que eu sempre falo assim, pensa, se um dia tiver um insider aqui dentro e ele comprometer seu Nessus, como é que você vai saber que esse cara tá varrendo a sua rede com a sua própria solução e você não tá vendo os alertas, porque você criou uma regra de exceção para esse cara? Como é que você garante que a pessoa que tá rodando o Nessus, que é o Andrew, por exemplo, supondo que o Andrew já é o administrador do Nessus, ele foi comprometido e ele também não sabe.
Um dia que ele tá de férias, saiu, foi no médico, sei lá, alguém rodou um scan no nome dele. Ah, mas tava programado para fazer terça-feira, mas fez quarta. O cara que comprometeu não sabe que dia que roda o scan. Talvez ele entra lá, tem algum schedule lá, beleza. Mas vamos supor que não tenha. O cara foi lá e quer varrer o que ele faria, mas tá fazendo pela sua própria solução. Como é que você vai identificar isso? Você não vai, porque você fez questão de criar uma regra de exceção para não ver mais isso, que é o famoso falso positivo. Então, o falso positivo, assim, o que eu vejo? É um esforço que nunca vai deixar de ter. O analista humano, ele vai ter que olhar para aquilo e falar, tá, isso aqui é um processo nosso interno. E aí você tem que sempre medir assim, tá bom, vamos criar regras de exceção para isso? Vamos, mas qual que é o risco também de eu fazer isso, caso essa servidor ou essa pessoa, ou essa credencial seja comprometida? Como que a gente detectaria isso? Então tem que pensar do outro lado, sabe? Não sempre para mais assim, beleza, tira aí, bota na regra de exceção e pronto. Isso é fácil. Só que assim, tratar o falso positivo, para mim, na minha visão, é sempre as duas vertentes. Você pode fazer isso, beleza, é um software que você sempre roda, ou um processo, ou a equipe do Red Team está fazendo alguma operação, beleza, mas pensa sempre que eles podem também estar comprometidos sem saber. E se tiverem, como é que vocês detectam isso? Então essa é a mais dificuldade que eu vejo em tratar o falso positivo hoje. Ele ainda existe a necessidade, eu acho, do humano. Isso aí é, assim, a IA não sabe o processo, como é que funciona da empresa. Ela vai olhar aquilo e vai achar que é um ataque, mas na verdade não é. Ou pode ser. Mas quem que conhece a empresa é o próprio humano. Você é o analista, os técnicos da empresa. Uma coisa que eu acho engraçado é que tem muita empresa, né, ou as pessoas ali que gerenciam a área de cibersegurança, parece que o pessoal acha bonito, né, ver um dashboard cheio de alerta. É mais ou menos isso. Cara, isso é horrível. Tira a foto e tudo, bota até no Instagram. Parece que é bonito. É muito pelo contrário, isso daí tira o seu foco, ou talvez pode atrapalhar os seus insights. E aí vocês tocaram em um ponto da IA substituir profissionais em alguns níveis, só que aí tem uma outra preocupação também, que não é com os profissionais que estão entrando agora no mercado, que eles já sabem que é um mercado competitivo, eles vão ter que continuar estudando. Tem muito profissional que está há bastante tempo no mercado que o profissional não tem conhecimento básico. Esse gap é bizarro. Exato. O profissional se diz ser um especialista na ferramenta tal, mas ele não tem capacidade de analisar um log básico. E acaba entregando um relatório para alta gestão irrelevante. E aí que o bicho pega, né? É isso. Assim, eu até arriscaria dizer, foi até bom você comentar isso. E aí, bom, vocês podem também me corrigir se eu estiver errado. Eu até arriscaria dizer que, por conta desses gaps, é que as empresas de segurança, como de vocês, por exemplo, especializadas em fazer testes ofensivos ou defensivos, e aí, obviamente, fazer um relatório que seja ali decente para a empresa de fato aumentar a maturidade de segurança, etc. Eu acho que é por conta disso que existe hoje em dia essas empresas. Porque você imagina, se você tem esse gap, e esse gap está até hoje. Veja, isso há 20 anos atrás eu já via isso. E o que o André falou até hoje persiste isso. Assim, infelizmente, meio que, como é que eu posso dizer? Meio que prostituiu, digamos assim, entre aspas aqui a palavra. O mercado de segurança, a gente sabe disso. A gente trabalha há quantos anos nisso? A gente viu que a quantidade de profissionais que entraram no mercado se dizendo dos especialistas, dos experts de tudo, mas chega na hora, se você mandar fazer meia dúzia de coisas, ou você fazer meia dúzia de questionamento, não sabe. São esses que a IA vai substituir, né? Não vão ser os experts. Provavelmente, porque assim, ela tá aprendendo. Até naquelas palestras que eu fazia sobre biohacking lá, sim, tem uma parte, não sei se vocês lembram, que eu falava sobre a parte de singularidade. O cara que criou isso, bom, vou tentar refrescar aqui um pouco. Ele fez várias previsões, o cara que criou essa singularidade, esse conceito de singularidade. Esqueci o nome dele agora. E ele, tipo assim, sei lá, de todas as previsões que ele fez, ele acertou 86%, ou seja, é como se fosse um visionário. E qual que é a sacada da singularidade? Ele falou, ó, a previsão é que a singularidade nada mais é que assim, em algum momento, a nossa capacidade humana está aqui. E a inteligência artificial está aqui atrás, vindo. Em algum momento vai ter esse ponto de transição, que é o ponto em que a IA já tem capacidade suficiente para poder substituir a nossa capacidade mental. E aí a gente está falando sobre emoções, sentimentos, coisas que a IA não tem ainda.
parte lógica, ela já é muito avançada. Então, esse ponto de transição, o conceito que ele criou é que é dessa singularidade. Dali para frente, ela não vai parar nunca mais. E a gente vai ficar para trás. E aí, obviamente, pode ser que aí nesse ficar para trás, quem é que fica para trás? Muito provavelmente, se a gente for pegar dentro do nosso contexto, pode ser que esses iniciantes aí não vão existir mais, porque não querem estudar, tem preguiça, só querem fazer a mesma coisa todo dia, ficar mexendo no mingau do mesmo jeito todo dia. Não adianta. Aí ela tá evoluindo. E ela vai chegar a um ponto que. E a previsão dele é 2045. A gente até fica brincando que a parte do. Quem viu o Exterminador do Futuro é a parte da Skynet, né? De fato ela vai existir. Então, assim, é um ponto, a gente não tem a dúvida disso, que ela vai evoluir. A gente está em 2024. Tem 2 anos que a gente. Digamos assim, que o pessoal entendeu que existe esse código. Embora já exista há mais de 30 anos. Sim. Mas em algum ponto vocês concordam que ela vai passar? Gente? Sim. Ela vai ficar tão boa que, meu irmão, imagina. Se ela chegar a esse ponto, cara, pensa. E às vezes é só mais uma questão de infraestrutura do que de inteligência de fato, né? Cara, as coisas são muito bom. Vocês sabem. A gente é da área de segurança. Cara, tem coisas que, assim, é o básico. A gente sempre bate nessa tecla. Não. E não muda, Andrew. Sim. Cara, a gente fala fundamento, faz Sim. isso, estudo básico, irmão. Ah, mas tem muita coisa pra estudar. Eu falei, então escolhe outra área, irmão. Tem um monte Hoje, de coisa Abu, pra você fazer que. na vida. Até falando disso daí, você tá lidando com vários times de cibersegurança no dia a dia. Hoje, né? Nos dias de hoje, como que você falaria para o time de cibersegurança estudar, né? Para eles. Quais seriam as suas dicas para quem entrou na área agora ou tá há pouco tempo na área a aprimorar as habilidades, né? Quais são as dicas que você daria? Bom, isso aí é a velha base, né? A base, o baseline, pra mim, é um dos mais importantes. Que é estudar o fundamento das coisas. Não tem jeito. Você trabalha com o quê? Eu sou do Red Team, por exemplo. Legal. Você vai ter que aprender um monte de coisa, cara. Não adianta. Você vai ter que saber como é que funciona o scan. Ah, mas não é só rodar no Kali? Não, não é isso. Isso aí é fácil. Se rodar a linha de comando é o que mais tem. Não faz isso. Você tá dando um tiro no seu próprio pé. Isso é o básico, Daqui né? a pouco você vai sentir isso. Aprenda o que quer, não tem mistério. Você pega um dia, você aprende como é que funciona, qual que é as funções que aquele software do Nmap puxa para poder fazer. Estuda ali o basiquinho. Isso ali já é o suficiente para você entender o que é uma porta, como é que ela abre um socket, essas coisas básicas. Aprende aquilo ali. Aquilo ali vai te ajudar lá na frente, você pode ter certeza disso. Não é você rodar uma linha de comando. Se você rodar, amanhã você vai esquecer essa linha de comando, Tem você vai ter que puxar um entender, help. né? Aí não tem um help, aí você faz o quê? Ah, não tem internet. Se você sabe como é que é, você vai ter que você vai ali para uns caminhos aqui que tu vai rodar a mesma coisa, vai abrir o socket da mesma forma. Sim. Você não vai precisar só rodar a linha de comando, porque não tem mais a linha de comando. Você esqueceu o comando, Sim. o parâmetro, sei lá. Agora, outra coisa que eu vejo que cara, isso aí é unânime. Todo mundo que eu falo, parece que até que eu tô falando japonês. Fala assim, vocês conhecem o evento XYZ? Vocês conhecem o evento da HackerSec, H2HC? Ou você mora em Belo Horizonte, a BREC, ou sei lá onde? Eventos que a gente tá já conhecido da nossa área. Aí eu falava assim, que isso? Você fala, que isso digo eu, né? Tipo, como que você pode ser um profissional de segurança, filho? Você não sabe nem o que é um evento de segurança. E às vezes você entra no LinkedIn da pessoa e tá lá na lista sênior. Não, eu juro pra você. A gente É sabe um mundo que, cara, paralelo, né? esse mundo, cara, assim, a gente precisa fazer um networking, tá ligado? Sim. Cara, a gente não pode viver sem isso. Não é só ficar lá e ser um bitolado tecnicamente que se você não consegue falar com ninguém. Não adianta. Você vai ser só um nerd lá, tipo, vai ficar quietinho no seu cantinho, beleza, vai ter sua função. Mas o network precisa. É daí que vem os As pessoas insights, pesquisas. não sabem que existe esses eventos. Eu falo, vocês estão envolvidos com a comunidade, alguma coisa assim? Não, o que é isso? Tipo, não tem a menor ideia. E quando você convida, fala, pô, vai ter tal dia. Aí você manda pro cara, legal. Mas não vai também, sabe? Ou seja, infelizmente, assim, me dá tristeza ver isso, porque o que a gente espera, né, que a gente anseia, o que é? As pessoas que estão na área de segurança se envolvam com a comunidade de segurança, compartilhem experiências, né, compartilhe código, que seja, sei lá, vamos falar a mesma língua. Mas Sim. não, isso não aparece. Vocês têm o maior trabalho de fazer um evento todo ano, Sim. pô, aí um cara desse não vai. Uma observação, Abu. Pelo amor de Deus. Quando falar em evento, em comunidade de cibersegurança, uma observação que eu venho notado aí nos últimos anos aí, ocorre também uma certa resistência desses eventos aí que são mais antigos, de estarem aí
não sendo vistos pelas novas gerações, pelos novatos, eu vejo que os eventos de cyber voltados para mercado, para empresas, crescem mais do que esses. Tem que ter um equilíbrio? Tem. Porque um te traz insights de pesquisas, traz um networking de pesquisadores, técnico, mas os outros também te trazem insights de mercado. Claro. Então, do mesmo jeito que você frequenta os de comunidades mais antigos, você também tem que frequentar os de mercado. Porque senão você também vive num mundinho só de comunidade, que aí não está tão atrelado ao de mercado. Mas também, se você ficar só no de mercado, você vai ser só um cara que vai ficar visualizando o dashboard, que não vai adiantar também muita coisa. É isso, concordo. Pode falar. Eu vou formular uma pergunta aqui que o Abu vai gostar. A gente já conversou até algum tempo atrás, né? Eu, você e o Andrew, isso aí uns 2 anos atrás. A gente estava falando sobre o que as empresas que mesmo grandes têm uma baixa, mesmo grandes aqui no Brasil, que ainda possuem uma baixa maturidade, às vezes querem se basear em conceitos de empresas com nível de maturidade mais avançado, que vem lá de fora, e muitas vezes não faz o básico e quer fazer implementações que não deveriam naquele momento. E aí eu abro alguns pontos aqui. Não é sobre o Red Team, não é sobre Blue Team, aí eu tô falando de conceitos do seguinte sentido, Purple Team, né? Eu já vi alguns conteúdos sobre White Team, Black Team, Para. né? Então, Vai criando cores para... Exato. Exato, né? Então, assim, novamente, né, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Pode ser sincero, não tem Cara, problema. não, Se eu visse a nossa... Eu não vou falar isso aí, é o que eu vejo todo dia, como eu falei, cara, isso aí é uma coisa que... Olha, vou te dar um exemplo. Super comum isso. Isso indifere de qualquer nível, né? Segmento de empresa, etc. Qualquer vertical que seja. Seja as pequenas, seja as maiores. Mas se a gente for pontuar, agora você falou das maiores, todas elas vão querer botar lá, vamos fazer o baseline do NIST. Vamos se atrelar a compliance, não sei da onde. Tudo isso é lindo para você falar ISO e não sei o que. Isso tudo é lindo, maravilhoso. Só que no dia a dia, assim, o que você vê, vou dar um exemplo, vai. Eu não vou citar o banco, mas é um banco aqui do Brasil. Aí você chega pro cara e fala, cara, tá acontecendo isso assim, assim, assim no seu segmento. Que segmento é esse? Eu falei, você tá me perguntando? É você que é da sua rede, não é da minha rede. Tipo, é a sua rede. Você não sabe de onde vem esse segmento? Quem é responsável? O que é? Ou seja, se pensa, se o cara tem um banco, tem uma rede, ele mesmo não conhece a própria rede, porque quem cuida da rede é uma outra equipe, que tem que falar com uma outra equipe, que aí uma parte da rede é terceirizada para uma outra empresa. Ou seja, ninguém no fundo se comunica, é uma puta burocracia ali entre eles. E assim, você fala, como que a empresa dessa vai ter um nível de maturidade? Não tem. Pode falar o que for lá daqui para fora da porta, mas aqui dentro não tem. Sabe o que já ocorreu? Tanto dia isso. Sabe o que já ocorreu? Você me lembrou um fato que já ocorreu conosco aqui. Foi assim, a empresa entrou em contato com a gente, né? O diretor da empresa ali, o CEO entrou em contato com a gente, comigo diretamente, falou, não tem ninguém aí que você, algum account manager de vocês aí pra falar com o pessoal de TI aqui? Eu falei, não tem, né? É que eu tô interessado nesse negócio de cibersegurança, ouvi falar, né? Você sabe, né? CEOs de grande empresa ouve falar, mas não sabe. Então ele me chamou e falou, vou colocar você em contato com o pessoal de TI aqui. Eu falei, não, beleza, né? E colocou em contato. O que aconteceu? O pessoal de TI lá tá fazendo o quê? O que é cibersegurança pra eles lá? Cibersegurança pra eles é rodar o Nessus. Não, vou corrigir. Eles não rodavam Nessus, eles rodavam o Kali. Eles falaram Ele que falava rodar o Kali. Kali. Até hoje tô tentando descobrir como roda o Kali. Mas enfim. Eu acho que deve ter um ícone assim na tela, né? Tem um atalho na a galera executa, né? E aí você me lembrou que o account manager responsável que falou com o gerente de TI dessa empresa, ele foi super arrogante e falou, não, aqui a gente já tem cibersegurança, a gente já roda o Kali aqui, já roda a NES, já roda Scan. E aí a gente ainda tentou, falou, a gente não tá aqui porque a gente quer te empurrar no serviço, foi o diretor de vocês, falou com o diretor nosso aqui em um evento e tal, e foi por isso. E o cara meio que desconversou, né?
Aqui na HackerSec a gente preza muito pela qualidade, então a gente grava as reuniões para depois fazer uma análise, para ver se houve algum erro e tal. Aqui a gente é bem neurótico essa questão de qualidade de atendimento. O que eu notei nessa ocasião, e que eu já notei em outras também, é que existe assim ainda muito, principalmente o pessoal da velha guarda de TI, que veio de redes, de ter medo de cibersegurança. De cibersegurança poder comprometer o emprego dele. Pô, eu sei que eu tô fazendo um mau trabalho aqui. É verdade. Tô fazendo um péssimo trabalho. Se esses caras da HackerSec virem aqui fazer uma auditoria, fazer um pentest, eles vão me entregar. Eles vão entregar o meu mau trabalho pro diretor. E aí, o meu tá na reta. Mas, a conta emprego. Sempre chega, né? Tudo medo de perder emprego, cara. Eu vejo isso direto. Eles têm uma resistência bizarra, assim, tipo... Pessoal de dev, então, cara, você... É que assim, vocês que eu falo, assim, a equipe de segurança sempre é como se fosse o auditor, né? O cara, quando chega o auditor, parece que é um deus. Só porque o cara tá de terno e a função dele é auditar. Sim. Parece que ele é um deus, mas não é, ele é só um auditor. Ele vai ter que ficar seguindo a regrinha lá. Tipo, eu fiz auditoria lá em 2012 de PCI. Pô, quase, sei lá, não foi a primeira vez, obviamente, mas só de chegar de terno, as pessoas falam assim, nossa, vem cá, por favor, por aqui. Oi? Só faltou estacar o tapete vermelho pra mim, eu me senti um deus. Eu falei, cara, não sou nada, eu só vim aqui fazer aqui, ó, fazer igual a burrinha, assim, ó. Olhar pra planilha do PCI e ver se tá compliance com esses itens que você só vive fazer isso, meu filho. Fazer o checklist. Dá trabalho, dá, mas, tipo, os caras acham que você é um deus. E no fundo, cara, assim, essas pessoas têm resistência. Então, quando olha pra equipe de segurança, fala, esses caras vão me atrapalhar, vai dizer que não posso fazer isso aqui, porque tá passando numa porta ali, vai encher meu saco. Sim. É isso, eles veem a gente como... Vai colocar meu emprego em risco, né? É, exato. Então, assim, a gente vai fazer de tudo, isso eu cansei. E na verdade, o auditor... Eu já passei por isso, na verdade. O auditor ou a consultoria tem o objetivo ali de ajudar a empresa a atingir os objetivos dela. Mas é resistência, André. É o que eu tô falando, os caras têm muita... Especialmente esses caras mais velhos. Sim. Esses, assim, é aquele que, tipo, difícil demais você polir um cara desse. Porque, cara, é aquela pedra cheia de craca, pensa. Como é que você vai polir a pedra daquela? Não vai, cara. Porque ela tá tantos anos naquela craca, ela não quer sair daquele cantinho ali. É igual um casco de barco. Tá ali, ó. Você não vai chegar lá e vai limpar, cara. Vai dar um trabalho pra tirar aquela casca ali. O cara não quer sair dali, tá ligado? E se ocorrer um incidente ali, ele já tá pronto, porque ele vai ter alguém pra culpar, né? O cara tá lá 10 anos, 15 anos, pô. Eu vi muito isso na época que eu trabalhei na Petrobras, que tinha gente lá com 30 anos, fazendo a mesma coisa. Na mesma planilhinha. Você acha que o cara quer mudar? Você chegar pra ele assim, não, vamos fazer de uma forma diferente aqui, ó. Você clica nisso aqui, ó, e tem um banco de dados por trás. Agora é muito mais... Não, o cara prefere quebrar pedra ali, ó. Sim. E se você falar que... abriu um alerta lá, que vai chegar no ouvidinho do chefe dele falando que você fez uma coisa errada, que você mandou uma planilha, que você baixou uma planilha cheia de macro, não viu? Filho, aí você vai arrumar um inimigo ali dentro. Vai mesmo. Vai mesmo. Agora, olhando para um outro lado também, não sei se você também convive com isso também, Abu. Aqui a gente também já percebeu que não é o caso desses analistas aí de velha guarda, que não estão nem aí para cibersegurança. É o caso do pessoal mais recente, que chegou agora e tem essa consciência de cibersegurança, vai buscar elevar a maturidade da empresa em cibersegurança. E quando eles vão buscar isso, por exemplo, vou contratar a HackerSec para fazer aqui a auditoria, né? Foi feita a auditoria, a HackerSec trouxe aqui um relatório, onde apontou várias vulnerabilidades, várias brechas, falhas de configuração, muita coisa foi reportada. Eu não sei se você também já viu isso, que é um erro da alta gestão de demitir essa pessoa que contratou. A pessoa que contratou, ela é demitida porque, de alguma forma, foi colocada a culpa nela daquelas falhas, daquelas vulnerabilidades. E isso já não ocorreu somente uma vez aqui, né? Foram outras vezes. Inclusive, eu até falei com o André, tá na hora de a gente começar a conscientizar o mercado sobre isso. Então, lá no LinkedIn, a gente bate nessa tecla aí de sempre estar falando, pessoal, se o seu profissional de cibersegurança está buscando elevar sua maturidade de cibersegurança, você como autogestor, você tem que estar apoiando ele, não atrapalhando o trabalho dele. Nossa, eu já passei por isso. Já passou por isso? Não assim, não chegar ao nível de demissão, mas assim, teve uma época que a gente trabalhou numa empresa, um amigo me convidou para trabalhar para estruturar a parte lá de sei lá, SOC, Red Team, Blue Team, a gente meio que como se fosse o Purple Team, o pessoal chama, daqui a pouco vira um leque de cores, né? Pelo amor de Deus. O André falou, Red Team, Yellow Team, tem tudo. Tipo, todas as cores Team, né? Tipo. Sim.
E aí essa ideia é isso, um pouco da função do Purple Team, digamos assim, né? Era você tipo, achar falhas que o pessoal do Red Team não achava, criar a defesa ou detectar coisas ali que o pessoal do Blue Team não achava. Então a gente meio que montou tipo um Dream Team, né? Que era só amigos. E cara, a gente barulhou demais. Aí o que aconteceu? Feriu o egozinho da maioria, deu orgulho de todo mundo ali, né? Quem era do Red Team não queria que você fizesse o trabalho dele, que ele Sim, não fez, e tá tudo bem, ele deveria falar exatamente o que o Andrew falou. Cara, eu não tô aqui para poder brigar com você, eu estou aqui para complementar com você. sim. Agora, se a gente. Isso foi um pouco do inverso, né? No caso que você comentou sobre a demissão. Sim, foi Seria outro assim, cenário. tipo, é como se fosse isso. É, quase Agora, isso, é. tipo assim, como se fosse assim, cara, você tá me atrapalhando, olha só, tira esse cara aí. É, É assim que o pessoal faz. E quem faz, quem tem aqui é um decisor. É. O cara tem o poder na mão e ele fala assim, cara, na boa, tira aquele cara ali porque esse cara tá incomodando, tá fazendo que. Tá meio que me olhando. Tipo, ele devia pensar o contrário, né? Fala, cara, que Sim. legal que vocês existem. Legal, minha equipe precisa melhorar, achar outras coisas, ou ficar, né, uma expertise melhor a de Sim. vocês, ou então vocês vêm para nossa equipe aqui, agrega, né? Faz um join aqui, se junta aqui na equipe. Ou tá tudo bem, não pode trabalhar junto, porque são duas áreas diferentes. A gente trabalha junto, tá tudo bem, gente. Mas não, é o orgulho, o ego é aqui, ó. Chega e estala, tanto que. Sim. Então, assim, as pessoas fazem isso. Eu já vi acontecendo isso. Não comigo, mas com o cara da minha equipe. Mandou o garoto embora. Por quê? Porque o moleque era monstro. O moleque criava um ransom em 2 dias. Caramba. Brincava. Ele barulhou a equipe. Ele, na verdade, assim, da nossa equipe, ele era o melhor. Ele era um moleque que devia ter, na época, tinha, sei lá, 22 anos. O moleque barulhava, filho. Eu via o moleque desde pequenininho crescer. A gente Foi mandado embora por fazer um trabalho bem feito. Não, irmão, ele barulhou todo mundo do Red É. Team. O moleque fazia o diabo, velho. Ele era o melhor programador de todos eles juntos. Pode juntar Caramba. todos. O moleque era monstro. Aí pegou o moleque e mandou embora. Falei, cara, você perdeu o maior talento que a gente tinha. Sim. Onde você entendeu? Sim. Aí um cara sai daqui amanhã, fica puto, ele vai fazer o inverso. Sim. E você não vai ver, meu irmão. Vai bagunçar sua rede. Sim. Tipo, Também tem esse cara, ponto. as Sim. pessoas não pensam nisso. Vai no Sim. orgulho, não. Que é, eu tenho que mostrar que minha equipe é. Não, cara, sabe? Sim. Então, assim, no fundo, assim, um pouco resumindo o que você comentou, tem essa parte, mas assim, o que eu vejo também é que, cara, a gente tem todas as ferramentas possíveis na mão. Vocês têm toda a expertise para vocês proverem qualquer serviço de qualidade de segurança para qualquer empresa. O problema é que às vezes o decision maker lá, o cara que decide, o cara não quer, aí fica dando desculpa que não tem budget. Muitas vezes não tem mesmo. Mas assim, você poderia defender para ter o budget. Budget, obviamente, não cai do céu. Você tem uma Sim. reunião ou reuniões Exato. para você defender o quanto você precisa para cyber. Sim. E aí você coloca lá o serviço da HackerSec. Sim. Agora, se você... Ah, não, igual você falou. Ah, não, minha equipe é maravilhosa. Eu sou ninja. Não, aqui tem tudo. Tem o Nestos, cara. Pô, não precisa de mais nada. Eu rodo o Tipo isso, eu vou Kali. rodar um Kali aqui. Acabou a minha rede. Tá segura. Aqui nem FBI entra. Eu falei, esses caras. Cara, eu já vi isso. Ó, eu dou um exemplo aqui também. Eu já vi isso acontecer no cliente nosso. O cara ele começou a falar, eu falei assim, não, porque eu tenho Firewall, não sei o quê, e falou, é muito bem configurado e tal. Aí eu perguntei uma coisa, outra assim, tipo, pra ele, mas se acontecer isso, mas se você fizer assim, assado e tal, ele, não, porque a gente já tá tudo mapeado, tudo automatizado e tal. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, tinha tempo que eu não vi um cara tão confiante assim, né? Eu falei, cara, você não quer que eu sirva café, não? Eu sei servir café bem pra você. Você não quer que eu te leve a xicrinha todo dia limpinha, não? O que aconteceu com esse cara? Aí, obviamente, não comprou nossa solução, que a gente estava lá tentando fazer uma prova de valor. Nem a prova de valor a gente fez. Seria basicamente uma prova de conceito. Sim. O que aconteceu 3 meses depois, amigão? Quem saiu na capa do jornal lá do Ransom? O cara que tava 100% seguro. Eu falei assim, era seu Firewall, pô, esqueceu? Tinha a portinha aberta lá? Você não tinha visto aquela portinha, né, cara? Fiz um Ou post seja, recente no LinkedIn que eu falei assim, Abu, se engole sozinho, velho. Exato. Eu falei, o que adianta você ter SOC, ter Firewall, só que se você não testou tudo isso, se você não foi lá e testou a eficiência, se tá bem configurado, se tá operando isso. bem, não adianta nada você ter Cara, tudo isso daí e não testar, né? Não tem mistério isso não, gente, pelo amor de Deus. E tem um outro ponto também. Quando você coloca o seu SOC à prova, o seu time ali de detecção, isso não é ruim para o negócio, porque às vezes não vai ter nada assim
De repente pode ser que não esteja nada crítico que represente um risco significativo. Mas às vezes você identificou uma regrinha ali Que pode melhorar, que você né? tinha que adicionar ali, uma regrinha de detecção, Sim. né? Cara, já ajuda. Pra gente não ouvir o que eu escutei lá no conference, que a pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, o nosso SOC lá tá redondinho lá, a gente tem regras de detecção lá de 10 anos. Eu falei, poxa... Não, eu digo mais. Toda vez que chegou um scan cliente. de 20 anos atrás funciona até hoje, é a mesma regra. E esquece. Não mudou nada, né? Ainda mais que a gente tá falando de IA aqui, não mudou nada, né? Digo mais. Ai, senhor. Quase que 100% dos clientes que chegam até nós, que tem um SOC ou tem algum tipo de firewall, e fala, não, aqui a gente tem maturidade muito elevada. Quase 100%, quando a gente faz os testes, a maturidade é quase zero. A gente consegue bypassar tudo. O SOC não detecta nada, o firewall não tá padrão lá, não tá detectando nada. A maioria das vezes é isso que acontece. Cara, eu vejo. Nossa. É que eu vejo todo dia isso, entendeu? Aí assim, eu Sim. fico até. Quando você fala assim, meu Deus. Não, vocês estão completamente certos, assim. Você vê, é que eu vejo todo dia muitas empresas, Sim. qualquer vertical. Então, assim, a minha visão de mercado talvez, né, possa ser maior em relação a isso, mas assim. Cara, não muda, exatamente isso aí. Óbvio, eu não vou dizer que é 100%, mas 99,99%. É isso aí mesmo. Para não dizer que é 100, né? Nada é 100%, né? Sim. Mas assim, cara, a maturidade é uma coisa muito difícil eu ver. Se eu te falar que de 1000 empresas que eu já vi, eu vou ser talvez uma, duas ali tem uma maturidade legalzinha, assim, digamos. E pessoas que na equipe de segurança, quando começava a discutir sobre negócio mesmo a fundo com o cara sabia. Aí eu falo, esse cara tem meu respeito. Porque a maioria não tem, cara. A Sim. maioria não quer saber disso aí. É o que ele falou. Ah, não, mas eu tenho SOC, é tudo implementado, a gente segue os processos, é lindo, maravilhoso e tal. Aí quando você vê lá meia dúzia de alerta, o cara não sabe o que é aquilo. Ou seja, se você não sabe o que é aquilo, você não tá maduro o seu processo, irmão. Seu SOC é um enfeite. Isso inclusive teve, porque teve um cliente que era um CEO, o cara chegou e falou assim, na hora da gente fazer a apresentação final, né, para vender a solução, que ia fazer a apresentação executiva, aí ele chegou, tinha um cara do SOC, coordenador do SOC, e provavelmente ele que empatou a venda. Por quê? Porque ele estava lá do lado do chefe dele, que é o CEO, e aí ele falou assim, a gente começou a mostrar o que a gente identificou na solução, falhas, né, tipo, tinha um arquivo que a gente achou lá na rede que era uma planilha escrito, como é que é? Security Credentials, uma coisa assim. Tipo, eu falei, aí você deduz que as credenciais da equipe de segurança, ou de algo seguro. Tá de Era brincadeira. uma planilha, velho, tava na rede lá, tipo. Da equipe de Depois a gente segurança. achou um TXT de senha também. Nossa. Aí o cara falou assim, mas isso aí é irrelevante pra gente. Eu falei, como que é irrelevante? É regra de negócio. Essa é a Aí maior. eu falei, mas como que é relevante? É um arquivo que pode conter senhas aqui dentro. Pode conter senhas. E alguém que tem acesso a isso aqui, quem tem acesso ao diretório? Vocês sabem? Tem mapeado quem tem acesso ao diretório? Aí eu começo a fazer pergunta. Aí ele chegou pro cara e falou, peraí. Ô fulano, vocês identificaram isso no SOC? Ou seja, cria um inimigo. Sim. Entende? Ou seja, acabei de expor o cara na frente do chefe. E não é por maldade, é o que eu tô fazendo meu trabalho. Eu Sim. quero vender. E Sim. você que tem que chegar e falar, não, já identificamos. Pega lá, ó, fulano e tal, olha aí no SOC aí, tal dia, tal hora. Vê se vocês identificaram. Não tem tal dia, tal hora, é um arquivo que tá na rede. Sim. E outras coisas que aconteceram, a mesma coisa. Aí o cara falou assim, faz o seguinte, lista tudo que vocês identificaram de crítico aí, manda pra mim aqui, que eu vou fazer um deparo lá com o pessoal do SOC. Ou seja, acabou de botar o cara no fogo, Sim. e eu enfim, não fiz por querer, mas assim, o cara, meu irmão, saiu dali, só faltou cuspir fogo em mim. Sim. Ou seja, na frente do chefe, velho. Sim. Entende? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que você, como você falou, tá maduro, tá bonito, mas você tem certeza mesmo que vocês estão detectando o que deveria detectar? Sim. Ou só fazendo um feijão com arroz aqui? Porque cibersegurança não é brincadeira, né? Não tem como você ficar negligenciando isso daí. Gente, para, né? Tem- Igual parou, desculpa, uma loja aí, uma rede de loja que parou, vou falar o nome. Você viu o impacto que dá, né? Sim. Você acha que a gente tá brincando? Sim. De amarelinho? Sim. Pra você que tá querendo entrar na área de cibersegurança, é isso daí. Por favor, Você não negão. tá entrando pra brincar.
Você tá lidando com segurança da empresa, das pessoas, com o emprego das pessoas. Não tá para fazer brincadeirinha de investigação, essas coisas. Não é brincadeira. Cibersegurança é sério, né? Coisa séria de verdade. Eu tenho um outro exemplo aqui que a gente não citou. Eu acredito também que você já deve ter se deparado com isso. Tem algumas empresas, né, a gente já passou essa experiência com empresas de vários setores, que a empresa ela tem um board lá para decisão de priorização do que vai ser corrigido ou não. E é engraçado que a gente já pegou vários exemplos. E aí, de repente, o meu time reportou uma vulnerabilidade média, que ela era uma vulnerabilidade média porque ela não tinha viabilidade de exploração naquele momento. Então, a gente não tinha ainda uma prova de conceito. Sim. Porém, se amanhã ou depois essa prova de conceito fosse divulgada, ela poderia se tornar alta ou crítica, porque ela teria uma viabilidade ali de exploração através dessa prova de conceito. Uhum. Só que aí, algumas empresas, como a gente já avaliou e viu, a empresa categoriza o seguinte, ó, o nosso comitê aqui não considera vulnerabilidade média e nem baixa para correção. Não é nem priorizar primeiro crítica alta e depois descer para essa. Nem analisou. Tipo, nem analisa, descarta. E aí entra o outro ponto que isso às vezes não tem nada a ver com o time de segurança, não é culpa do time de segurança. Mas e se uma vulnerabilidade dessa, se sai uma prova de conceito e alguém explora, quem que vai assumir essa culpa? Então, tem muita parte do pessoal que faz aquele cálculo lá como é que chama? Do score lá, do CVSS. Se é local, se é explorada remota. Ou seja, se existe a possibilidade de exploração remota, mesmo que você não tenha feito a prova de conceito, existe a possibilidade de Exato, sim. Não, obviamente, se estiver localmente, também poderia fazer. Mas se tem um CVE que é explorável remotamente, sei lá, uma falha no firewall, por exemplo, um Fortinet está com uma falha XYZ lá. Sim. Você não precisa mesmo de uma prova, mesmo que você não tenha a prova ali, local. Se tiver, óbvio, se ela também for explorável localmente. Mas se você também tiver a possibilidade, mesmo não fazendo, mas se ela tiver aberta para o mundo, filho, alguém pode tentar. E aí, você vai esperar alguém fazer isso? Você não está lidando... O que as pessoas não entendem, assim, não conseguem mensurar, isso é assim, ó. Quando você fala esse tipo de coisa, as pessoas não conseguem mensurar assim, ó. Você não está entendendo. Eu sou a HackerSec. Eu sou uma empresa aqui para testar para você isso aqui, antes que os outros 7 bilhões de pessoas que estão lá fora, ou sei lá, vou chutar aí, não é todo mundo trabalha com segurança. Vamos supor, sei lá, 100 milhões de pessoas que estão no mundo trabalham com segurança, estão aqui prontinhos para poder testar isso. O que você prefere, Miguel? Você prefere corrigir isso aí ou vai esperar que 100 milhões de chances que podem entrar aqui dentro? Exato. Não é uma chance, é 100 milhões de chances. E aí? E aí você sabe lá o que cada um tá fazendo, da onde esses caras vêm, qual é a intenção que esses caras têm, com quem eles estão ligados. Você não tem a menor ideia. Todo reporte, ele é analisável, né? Nada tá ali em vão. Porque, além disso ainda, hoje a gente lida com muitos clientes da área de desenvolvimento de software. Então, que nem o André falou, às vezes a gente reporta, faz um apontamento de criticidade média. Mas aquela aplicação, ela recebe, sei lá, 2 atualizações semanais. É atualização pra caramba. Então, aquele reporte de nível médio, ele pode se tornar um reporte de nível crítico na semana que vem, devido a sei lá, alguma nova feature da API, por exemplo, que foi implantada. E aí, pô, não vou dar atenção aí pra média. Deixa passar. Comum, né, isso da Microsoft. Então. Olha, a Microsoft vai lá, é média, aplica um patch, aí o patch vira crítico. Nossa, nem fala. Isso aí é bom, hein? Eu já vi isso. Nossa, eu já vi isso, tá? Assim, rola. Pior que rola. A Microsoft é craque nisso. Agora uma pergunta, Bu. Você que tem uma visão aí bastante global aí, até mesmo pela solução aí que você tá bem a par aí, como que você vê a maturidade da cibersegurança das empresas aqui no Brasil, comparado com lá fora? Das empresas, não dos profissionais. Por que eu até faço esse destaque? Porque quando eu falo isso nas palestras, no LinkedIn, o pessoal acha que eu tô falando, os profissionais de cibersegurança do Brasil não tem maturidade. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que eu vejo que a maturidade das empresas no Brasil, das empresas brasileiras, são baixa. Temos profissionais muito bem qualificados, os melhores do mundo, inclusive, porém, as empresas não entendem, não têm a conscientização. Como que você vê no Brasil e lá fora? Uma visão sua que eu gostaria de saber também. Olha, assim,
É meio variável, assim, porque, por exemplo, às vezes você tem uma empresa que, sei lá, tem uma empresa, um banco que é da Espanha, mas ele tem uma filial no Brasil também. O que acontece muito quando existe esse tipo de coisa? Então, geralmente, a matriz, digamos assim, se a empresa lá de fora e tem uma filial aqui no Brasil, geralmente as filiais daqui podem ser apartadas ou não, mas geralmente elas seguem o mesmo modelo de segurança e maturidade lá de fora. Então, se o cara lá é maduro o suficiente, sei lá, tem uma maturidade X, né, os processos funcionam, toda aquela coisa lá funciona, os profissionais são qualificados, enfim. Geralmente eles tentam replicar isso para as empresas que têm sede aqui no Brasil, quando existe esse caso. Mas se for casos separados, tipo assim, como eu tiver que comparar uma empresa X lá no mesmo porte com uma empresa aqui do Brasil, que também se, né, pegar uma que tem 1.000 funcionários, outra que tem 100, não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, se a gente fizer uma comparação, e eu vou chutar também, que eu não tenho esse comparativo de cabeça, mas em tese, assim, a minha percepção é que lá fora as coisas funcionam melhor do que aqui. Os compliance, por exemplo, são muito mais rígidos do que aqui. Aqui você meio que empurra com a barriga. O cara vai lá fazer um compliance lá, o cara vai lá dar um pichulé pro cara não sair mal na fita e ser demitido, o gestor. O cara vai lá e fala, irmão, bota essa aqui assim, cria uma solução de contorno ali, ou então faz assim assado e passa batido o relatório. Muito aqui no Brasil tem muito essa coisa, né? E aí, obviamente, isso reflete na maturidade. Mas a minha percepção é um pouco do que o André falou, assim. A minha ideia é de que lá fora, não é questão de profissional, obviamente, aqui no Brasil tem vários profissionais melhores que muitos lá fora, inclusive. Mas a minha percepção é que, assim, aqui no Brasil tem muito essa coisa né, de você gastar o budget, né? Tipo, os decisores, eles não investem nisso, são muito reativos, não são proativos. Lá fora eu já percebo mais assim, essa coisa da proatividade. Os processos funcionam melhores lá fora, também tem diferença às vezes nos Estados Unidos, o dólar, né? O comparativo de lá para cá, por exemplo, a minha solução com moeda de fora, para cá comparado ao dólar é muito cara. Mas lá fora não é tão caro. Então é mais fácil você adquirir isso e, obviamente, essas coisas vão aumentando sua maturidade. Aqui também tem essa questão do câmbio, né? O Brasil, quando são soluções de fora, por exemplo. Então, é meio que a tendência, o reflexo acaba sendo isso, né? Você fica, Sim. por mais que você tenha profissionais ali, e é o que você falou, Sim. eu acho que no fundo é assim, a imaturidade vem por conta disso, assim, parece que assim, não tem uma preocupação tão grande em relação à segurança. O cara gasta dinheiro com outras coisas, às vezes irrelevante. Eu já vi empresa, para você ter uma ideia, o cara não quis comprar uma solução, sei lá, uma solução consolidada, robusta, de segurança no mercado. O que ele fez? Pegou o que ele tinha de budget e mandou alguém desenvolver um troço interno. Falei, cara, amanhã que esse cara foi embora, quem que mantém esse código? Tipo, o que você tá fazendo? Fez o que Sabe? foi Ou mais seja, conveniente na cabeça não quer gastar dele, né? dinheiro, sabe? Tipo, Sem base nenhuma. sabe, mão de vaca, Sim. sabe? Que é tipo assim, não, a gente vai fazer dentro de casa. Não, filho, esquece. Você precisa investir. Então, Sim. assim, obviamente que isso aí, meu irmão, nunca vai traduzir em maturidade, porque o cara tá fazendo uma coisa de Sim. homemade, né? Tipo, fazendo um mingau em casa aqui, tá achando que isso aqui é o melhor mingau do mundo. Não. Pelo amor de Deus, você Sim. precisa gastar dinheiro com segurança, filho. É assim que funciona o mundo. Sim. Pergunta aqui, essa daqui é mais Lá direcionada. vem ele. A gente falou sobre time de segurança, falou sobre o Red Team, e hoje, assim, quem atua na área de Red Team, né, basicamente você vai atuar ali com o time de desenvolvimento, com o DevOps, com o pessoal de arquitetura, né, pessoal de infra. Basicamente você vai atuar com todos os departamentos ali, de um modo geral, né, dependendo do tamanho da organização. Hoje, você acha que o Mitre Attack ele continua sendo um framework relevante para os profissionais? E eu falo não só de Red Team, né? Porque a gente sabe que tem a outra parte também. Como que você vê isso? Cara, o Mitre, né? O Mitre, como o pessoal chama, né? Aí cada um escolhe a forma que quer falar. Sim. Não importa. Assim, a minha visão do Mitre, assim, é mais para Threat Intelligence, eu diria isso. Esse ele é ótimo para fazer isso, sobre Threat Intelligence. Porque aí você consegue mapear, né? Quais são os atores. Aí você pega uma evidência e fala, tá relacionada a qual grupo,
né? Como é que como é que a tática lá, os procedimentos, como é que esses caras agem? Ou se eles são específicos para órgãos governamentais, ou são para empresas privadas de tal segmento. Então, acho que o Mitre, assim, esse mapeamento que ele faz, inclusive agora tem essa parte defensiva, né? Agora não, já tem um tempo, mas eles têm a parte defensiva também. Então, assim, o que eu vejo, assim, é mais uma ferramenta, digamos assim. É uma ferramenta que ajuda o cara ali a mapear, né? Tentar traçar ali alguns indicativos, alguns insights para você tentar entender o que está acontecendo na sua rede, com base, obviamente, no que você for coletar, né? Então, você coleta as evidências aqui, vai lá, pega um malware, analisa o malware, vai ver algumas características do malware e você tentar comparar com o que já está mapeado no Mitre. Então, basicamente, para mim, é um framework que, assim, ajuda, mas ele, assim, é mais um entendimento para você poder não ficar meio perdido, né? Para onde eu vou, da onde veio, quem tá vindo, quem tá fazendo. É mais um mapa que tá ali, né? Tipo, tá ali, igual o CyberQchain, né? Você também tem um entendimento de que, assim, ó, esse tipo de característica aqui comportamental que tá acontecendo na sua rede, ou esse tipo de ataque aqui, tá dentro dessa escala aqui, ou dessa etapa né, do CyberQchain, por exemplo. Então se tá aqui, como eu falei, uma comunicação do DNS encriptado. Qual que é a probabilidade de alguém fazer uma consulta encriptada? Então, provavelmente, se você vai pegar lá no CyberQchain, você vai ver que tá lá no finalzinho já da última escala, né? Da cadeia. Exato. Da cadeia lá do CyberQchain, que é o quê? A filtração ou impacto no negócio. Então, assim, usar um DNS para fora, você não tá no início ali, tá? Você não tá no início da presença, estabelecendo a presença inicial. Você não está fazendo uma movimentação lateral, não está fazendo nada disso. Está escalando privilégio, você já está no final. Então é meio que um indicativo assim, qual que é o nível, e é um pouco do que, se a gente for considerar essa parte de maturidade, assim, em que ponto que a gente está dentro da rede ali? Esses comportamentos que acontecem na minha rede, aonde está nesse framework aqui, como é que eu vejo isso aqui em relação ao Mitre? O que pode ser por trás disso aqui? Qual o grupo que está comumente faz esse tipo de filtração dessa forma? Então, acho que é mais uma ferramenta para te ajudar. Óbvio que ela não faz milagre, mas Perfeito. é mais digamos, um insumo, né? Sim, sim. Bom, o papo tá bom aí, mas já estamos partindo aí pro final. É a hora da cerveja, irmão. Pode vir. Agora é a hora, né? Bom, gostaria de agradecer aí a presença, Bu. Foi top isso, aí o papo, imagina. muito top mesmo. André, quer deixar alguma deixa aí também? Pessoal, obrigado a todos vocês que nos acompanham. Gostaria de agradecer a presença do Gustavo Abu. Imagina. Com certeza haverá outras participações dele. Tem muitos outros conteúdos que ele pode trazer. A gente pode, Sim, com certeza. inclusive, até falar de biohacking. Sim, foi um assunto que a gente deixou, mas na próxima. Isso é bom, hein? Essa vai ser legal, hein? Essa vai ser legal. Ainda mais agora na era da IA, hein? Vamos consertar. Vou consertar você, ser humaninho bugado. É isso aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Agradeço aí mais uma vez a audiência de vocês. Se inscreve aí no nosso podcast, no HackerCast. E até a próxima. Muito obrigado.